que usa, né, essa coisa toda? Para que serve isso tudo? Então, como eu já disse, algumas cirurgias, elas não podem acontecer se a gente não tiver uma reserva de bolsa de sangue, de bolsa de plasma, de bolsa de plaqueta. A cirurgia simplesmente não pode acontecer, tá? Porque a gente sabe que existe um sangramento muito importante e se a gente não repuser aquele sangue perdido, a pessoa não resiste. Acidentes. Muitas vidas são salvas pela transfusão. A gente dá a transfusão inicial, repõe aquele sangue que foi perdido para que a pessoa consiga ser submetida à cirurgia e resolver aquela causa daquele sangramento. Tratamentos oncológicos, principalmente as leucemias, né? Não tem como tratar leucemia sem transfusão de sangue. Algumas doenças do sangue específicas, alguns tipos de anemia hereditários também são tratados com transfusão de sangue. Incrivelmente, recém-nascidos, principalmente os prematuros, né, os de baixo peso, eles acabam ficando muito tempo no hospital e aí colhem muito exame, às vezes pegam uma infecção. É bastante frequente esses recém-nascidos também precisarem de transfusão de sangue. Gestantes, né, complicações de parto, complicações de gravidez, a mulher às vezes só sobrevive se acontecer a transfusão de sangue. Então, essas são as situações mais comuns em que a gente utiliza sangue, são os principais clientes, né, da transfusão. E quais são os testes? Tem gente que vai doar sangue porque acha que vai fazer um check-up. Eu vou lá doar sangue porque eles vão fazer todos os testes, se eu tiver alguma coisa eu vou ficar sabendo. Tudo mentira, né? Não tem nada disso. Na doação de sangue são feitos apenas 2 tipos de exames. O primeiro deles é os testes sorológicos, procurando doenças que podem ser transmitidas pelo sangue. São feitos apenas estes testes sorológicos, que são os obrigatórios por lei. Teste da hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV, que é um vírus diferente, pode causar uma doença rara, um tipo de leucemia rara, doença de Chagas e sífilis. Ponto final. São esses os testes sorológicos. E os testes imunohematológicos, que são aqueles testes que vai dizer qual é aquele tipo de sangue e quem pode receber aquela bolsa, tá? Então, aí que eu vou descobrir que eu sou do tipo O, que eu sou do tipo O negativo, que eu sou do tipo O positivo, que eu sou do tipo A, do tipo AB, né? Por que a gente fala que o tipo O é o doador universal? Porque todos os tipos de sangue podem receber do sangue tipo O. Tá? O O negativo, então, é o mais precioso de todos, porque qualquer tipo de sangue pode receber a bolsa O negativa. Ela é compatível, não vai dar reação. Se eu transfundir, por exemplo, uma bolsa do tipo B numa pessoa que é do tipo de sangue A, não dá certo. Não dá certo. Não combina. Né? Existem reações graves decorrentes dessa transfusão errada, digamos assim, tá? Então, esses testes imunohematológicos são fundamentais para a gente determinar qual que é o tipo de sangue daquela bolsa, para saber quem vai poder receber aquela bolsa. São só esses os testes que são feitos. A gente não faz teste de colesterol, de diabetes, de nada disso, tá? Quando quiser fazer um check-up, passa consulta no médico, ele pede os exames, tudo bonitinho. Se algum dos testes der alterado ou inconclusivo, o doador vai receber uma cartinha. Os testes que são feitos nos bancos de sangue, eles são bastante sensíveis. E às vezes eles podem sofrer interferências. E a gente pode ter um resultado que a gente chama de falso positivo. Às vezes gordura no sangue, às vezes algum remédio que a pessoa está tomando, alguma reação do corpo da pessoa pode dar interferência no teste sem que a pessoa tenha aquela doença. Então, teve um teste alterado, o que acontece com aquela bolsa? A bolsa ela é jogada fora. Por quê? Diante de um teste alterado, pode ser que aquela bolsa esteja contaminada, então ela não vai ser utilizada, joga fora. E o doador vai receber uma carta para que ele compareça ao banco de sangue para coletar uma nova amostra, para ver se realmente ele tem alguma coisa ou não, porque se ele tiver, a gente comunica para que ele possa procurar o auxílio médico, tá? Existem algumas doações especiais que a gente fala. Como eu comentei lá atrás, a plaqueta ela é muito preciosa, principalmente para os pacientes oncológicos, né? Muito tratamento oncológico não consegue acontecer se não tiver transfusão de plaqueta, tá? Para que um indivíduo adulto de 60 quilos, mais ou menos, receba uma quantidade suficiente de plaqueta, ele precisa receber 6 bolsinhas de plaquetas que vem do fracionamento daquela bolsa de sangue total. Então, eu preciso de 6 doadores para que um paciente seja transfundido adequadamente. Olha só, além dela durar 5 dias, ainda eu preciso de um monte de gente para atender uma pessoa só. Então, existe essa doação especial, que a pessoa vai doar somente a plaqueta.
O processo todo da doação é o mesmo. Ela vai fazer o cadastro, vai fazer a triagem, vai fazer o questionário, vai fazer o voto de autoexclusão. Só que quando chegar na coleta de fato, o procedimento é um pouquinho diferente. Não é uma agulha que vai encher uma bolsa só e pronto. É feita a punção no braço, mas o sangue da pessoa ele passa por uma máquina. E o sangue dela é filtrado e só vai separar numa bolsa a plaqueta. E aí numa quantidade maior. Uma quantidade suficiente para que uma bolsa dessa doação, que a gente chama de aférese, consiga atender um indivíduo adulto, tá? Para doar por aférese, né, a plaqueta por aférese, para ser um doador de plaqueta, a pessoa precisa já ter doado sangue, não aconteceu nada, se sentiu bem, não teve reação, foi tudo tranquilo, tá? Os testes deram tudo bem, não deram nenhuma alteração. Precisa ter uma veia muito boa, porque para esse procedimento ele é um pouquinho mais demorado. A doação do sangue total demora aí 5 a 10 minutos. A doação de plaqueta demora 1h e 20, né? Porque você não fica com o sangue todo fora de você, né? Então, assim, é mais ou menos uns 150, 200 ml que fica fora de tempos em tempos. É um processo contínuo. Então, é um pouquinho lento para que aconteça essa separação. Na verdade, não é uma filtragem, é como aquela centrifugação da separação da bolsa de sangue. Dentro da máquina, o sangue fica girando lá bem rapidinho e aí separa a plaqueta, né, do resto do sangue e ela sobe para a bolsa e aí é coletado só uma plaqueta concentrada, uma quantidade maior, numa bolsinha um pouquinho maior. A bolsinha de plaqueta normal tem mais ou menos uns 50, 70 ml, a plaqueta por aférese tem mais ou menos uns 150, 200 ml. Uma unidade de plaqueta por aférese é capaz de atender um indivíduo adulto. Quem doa a plaqueta por aférese, o período entre uma doação e outra é menor, né? Ela pode doar e até a cada 3 dias, se ela quiser, respeitando o intervalo de 4 vezes por mês, no máximo, e 24 vezes no ano. Não faz falta, o organismo produz plaqueta muito rápido, né? Então, quem tem plaqueta, doar plaqueta, não vai fazer falta para a pessoa, pode ficar tranquilo, tá? E para quem vai fazer a doação de plaqueta, além do teste de anemia, lá mesmo já perto da máquina é feito uma contagem de plaquetas, para ver se realmente a contagem de plaquetas da pessoa está normal e se não vai fazer falta mesmo para ela aquelas plaquetas, tá? Então é muito importante essa doação de plaquetas aqui por aférese. A única coisa que a pessoa precisa, além daquela boa vontade, além daquela motivação, é um pouquinho mais de tempo. Ao invés de ficar uns 40, 60 minutos no banco de sangue, ela vai ficar aí mais ou menos 1h30, 2 horas, tá? E doação especial de hemácia dupla. É mais ou menos o mesmo procedimento da plaqueta, só que ao invés dela doar o sangue total, ela vai doar só o glóbulo vermelho. É uma máquina bem parecida com a doação de plaqueta, a pessoa também passa por todo o processo, e aí ela vai doar 2 bolsas só de glóbulo vermelho. Isso é muito interessante para aquelas situações em que a gente está crítico, o estoque está lá embaixo, e o estoque do sangue O negativo, então, que é preciosíssimo, né? Principalmente nas situações de emergência, os acidentes, ou os bebezinhos, né? Que a gente não tem tempo para fazer a tipagem do sangue daquela pessoa que vai receber, para saber que tipo de sangue que ela vai receber, dá um O negativo, porque o O negativo serve para todo mundo, entendeu? Então, esse sangue é muito precioso para a gente. Quando a gente vê uma pessoa que é O negativo, a gente manda cartinha mesmo, venha doar, venha doar. E aí, às vezes, quando o estoque está muito ruim, a gente fazer essa doação de hemácia dupla ajuda. Se a gente vê aqui nessa tabelinha, é mais ou menos a distribuição proporcional aí dos tipos de sangue na população brasileira. O tipo de sangue mais frequente, o O positivo, tá? Por ser o mais frequente, também é aquele que a gente acaba usando mais. Seguido pelo A positivo e, por último, o AB. O AB é o menos frequente, né? E o O negativo, quando a gente vê, ele representa só 9% da população. E para o banco de sangue, ele é precioso. Então, a gente fica atrás mesmo de quem é O negativo. Quando a gente acha, né? A gente manda cartinha, a gente só não manda presente porque a gente não tem dinheiro para isso, né? Principalmente banco de sangue público, né? Mas se a gente pudesse, a gente mandava presente, dava um café especial, porque estende o tapete vermelho, né? Porque a gente realmente precisa do O negativo. Em resumo, para doar sangue, o que a gente precisa? Vontade, número 1. Vontade, número 2. E vontade de ajudar, número 3, né? Esse é o motivo principal. Precisa ter disponibilidade de tempo, não é demorado, tá? Sinceridade, responsabilidade.
né? É um ato extremo de solidariedade. Você não vai receber nada em troca disso, nada, né? Mas você também não vai perder nada, né? E quem está lá do outro lado só não liga para te agradecer porque não tem seu telefone, né? Porque senão ligava, tá? Então, quando a gente estiver de férias, fazendo nada, né? Assim, numa terça-feira chuvosa, né? Que a gente lembre que tem gente que está precisando da gente, que se a gente se encaixa naqueles critérios mínimos, de repente não custa nada passar e fazer uma doação de sangue naquele posto que seja mais próximo da sua casa. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, alguns mitos. Existem vários mitos, né? Aquela história, mas se eu doar uma vez, eu vou ter que doar sempre? Eu vou ficar viciado, vai fazer falta, vai engrossar meu sangue, eu vou ter que doar sempre? Não, isso é mentira, né? O que acontece é que realmente quem doa sente o bem-estar de doar, de estar ajudando, de estar fazendo uma coisa boa e quer repetir isso outras vezes, mas não é obrigado. Se quiser doar uma vez e nunca mais, não tem problema, né? Outro mito, se eu doar sangue, eu vou emagrecer? Pensou que maravilha, se fosse assim? Não, doar sangue não emagrece, doar sangue não engorda, né? Se estiver menstruada, pode doar sangue? Pode doar. É interessante que não seja nos primeiros dias, porque às vezes facilita de ter cólica depois da doação, passar mal, mas assim, não é, se a pessoa não sente nada, não tem nada, não é impedimento. Né? Que mais de mitos? Uma série de coisas, né, que as pessoas criam na cabeça para pôr desculpa para não doar o sangue. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum medo, eu tomo um remédio, será que eu posso doar? Se vocês entrarem no site, ver o banco de sangue que é mais próximo da sua casa, pega o telefone e liga lá e tira a sua dúvida. Certo? Estou aberta aí a perguntas.